Olá, amigos e amigas, muito obrigado por acessar o canal Ramifo Ensina. Qual é a diferença do conhecimento e da sabedoria? O que você pediria para o Senhor se fosse dado qualquer coisa? Porque é importante termos um coração compreensivo, sermos prudentes e ter um discernimento justo. Veja isso e muito mais. Olá, amigos e amigas, muito obrigado por acessar o canal Ramifo Ensina. Então, nessa segunda parte da aula dessa semana, então nós vamos estudar hoje como vimos na primeira parte, Samuel. Agora nós vamos estudar o 1 Reis, capítulo 3. Aqui fala a respeito de um grande homem chamado Salomão, conhecido e que talvez um dos homens mais sábios na face da terra. Lembrando apenas, antes de iniciarmos, aqueles que não se inscreveram no canal, por favor, se inscrevam, ative o sininho e compartilhe com as pessoas que você gostaria. Eu agradeço. Então nós vamos ver hoje a história de um homem muito conhecido e falado, como o rei Salomão. E como nós na verdade sabemos, ele é um dos filhos de Davi, E ele também foi um bom rei, e no início, infelizmente, e depois no final ele acabou se deixando levar também pelo homem natural. Então nós vamos ver a história dele também, vamos ver alguns princípios que nós podemos aprender, além do que nós já aprendemos na primeira parte, de como podemos evitar o pecado, aqueles 8 princípios. Cabe também nessa aula, talvez, para o rei Salomão, também cabe aqueles 8 princípios da primeira parte da aula. Mas nós vamos ver o que aconteceu aqui. Então, na verdade, Salomão, ele buscou o Senhor como servo humilde, dócil e obediente, sendo sua mansuetude recompensada com um coração sábio e compreensivo. O Senhor havia dito para ele, se nós olharmos lá no capítulo 3 de 1 Reis, diz lá que em Gibeon apareceu o Senhor a Salomão. E nessa época Salomão tinha 20 anos. Então imagina um jovem de 20 anos. De noite em sonho disse-lhe Deus: pede o que quiseres que te dê. Então Deus falou para ele, o Senhor falou: olha, pode pedir qualquer coisa que eu te dê. De tão bom que ele era, Talvez é uma pergunta que às vezes nós podemos fazer. Se nós tivéssemos esse privilégio, e Deus dissesse: olha, pode pedir qualquer coisa que você quiser, o que será que pediríamos? Ou o que será que pensaríamos, Será que nós teríamos a mesma empatia que o rei Salomão, pensando nos outros, E aí no versículo 6 diz: e disse Salomão: de grande benevolência usastes tu com teu servo Davi, meu pai, como também ele andou contigo em verdade, em justiça, em retidão de coração perante a tua face, e guardaste-lhe esta grande benevolência, e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como se vê nesse dia. Na verdade, esse versículo 6, na versão inspirada do profeta Joseph, porque aqui diz que ele ele fala em relação ao pai dele, Davi, como também ele andou contigo em verdade, em justiça e em retidão de coração perante a tua face. Até certo ponto. Depois ele se desviou, infelizmente, Então, na versão inspirada do profeta José Smith, ele coloca, ou ele acerta esse versículo, como diz lá no 14, se nós formos ver, e se nós formos ver aqui no rodapé do versículo 14, E aí nós vamos ver na versão inspirada do profeta Joseph Smith, e onde ele ajustou isso. Então, no versículo 14 diz: e se andares nos meus caminhos, guardando os meus estatutos, os meus mandamentos, como andou Davi teu pai, também prolongarei os teus dias. Mas na versão do profeta José Smith, esse como andou Davi, diz: como não andou Davi teu pai, também te prolongarei. Então o Senhor falou para ele:
Se você andar nos meus caminhos, se você for fiel, né? Se você for justo, né? Nessa posição que eu estou te colocando, né? Então, nós podemos ver aqui, por exemplo, Doutrina e Convênios, na seção 19. A seção 19 é uma seção onde ela fala sobre a expiação de Jesus Cristo, né? Mas eu queria usar só um versículo aqui, que eu gosto muito, que acho que tem exatamente uma conexão com isso que o Senhor disse para o rei Salomão. Então, no 14 do 1 Reis 3, o Senhor falou para ele, vamos lembrar, eu gosto muito de usar e aproveitar as oportunidades que nós estamos aqui no vídeo, lembra do se e o então. Então, olha o que o Senhor disse para o Salomão no versículo 14 de 1 Reis 3. E se andares nos meus caminhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como não andou Davi, seu pai, aí ele diz, então prolongarei os teus dias. Então, o se e o então. É uma forma muito simples de nós estudarmos as escrituras. Então, vocês podem notar que no versículo 14, nós identificamos o se andares nos meus caminhos, né? O então não vai estar aqui, mas pode ser substituído pelo também, né? Então, também, ou então, prolongarei os teus dias. Aí nós vamos descobrir as condições que o Senhor está dando, né? Se fizermos, se escolhermos a melhor forma de fazer dessa forma, aí o Senhor diz, então o resultado ou as bênçãos vão ser essa, né? Então é um privilégio, é uma forma, talvez até uma dica que eu estou dando quando cada um estiver estudando a escritura, é só pegar, na verdade, um pedaço de papel, escrever o se e o então. E quando você estudar a escritura, nem sempre, às vezes, os versículos vão estar o se e o então. Mas você pode identificar onde que entra o se e onde que entra o então. Eu já identifiquei alguns versículos que o então começa o versículo já dizendo, então é assim, e no final do versículo diz, se você fizer isso. Então também nós vamos encontrar de forma alternada, né? No próprio versículo. Às vezes você vai encontrar o se no final e o então já vai estar no início, né? Que aí o Senhor já está dizendo qual é a condição, se ou se você fizer, qual é a condição. Ok? Então eu os convido a... mais uma alternativa para fazer o estudo das escrituras, ok? E aí então no versículo lá, voltando em 1 Reis 3, né? E até antes eu abri aqui o Doutrina e Convênios 19, eu gosto muito do versículo 23. Então no versículo 14, eu acredito que é essa conexão. Ele diz, se andares nos meus caminhos, guardando os meus estatutos, os meus mandamentos, então vou prolongar os teus dias. Já aqui na seção 19 de Doutrina e Convênios, no versículo 23, nós vamos encontrar só nesse versículo 4 verbos. São 3 verbos do se e um verbo do então. Então nós vamos identificar isso. O Senhor começa aqui no versículo 23 da seção 19, dizendo, aprende de mim. Então ele está dizendo, não é... Hoje em dia nós encontramos vários meios, por isso que é importante nós entendermos. É claro que a tecnologia, a internet, nos ajuda, facilita, agiliza, mas nós temos que tomar muito cuidado. Se nós buscarmos todo o nosso conhecimento no que está escrito na internet, nós vamos cometer muitos equívocos. E vamos aprender talvez muitas coisas de forma ao contrário ou distorcida, né, da verdadeira intenção de Deus, né, ou de nos alinharmos a Deus. E claro que é bom usar a internet, fazer buscas e tudo, mas nós aprendemos que as escrituras é a fonte segura, as palavras dos profetas é a fonte segura, revelação pessoal, saber por si mesmo é uma chave fundamental. O presidente Nelson tem dito, já repetido algumas vezes, a importância, e nós estamos num tempo, principalmente muito mais acelerado agora,
de que vai fazer falta, vai chegar um momento que vai fazer falta se nós não soubermos por nós mesmos. Então, que possamos buscar esse conhecimento, né? Então, por isso que essa aula do rei Salomão, ela é exatamente isso. O interessante é que eu falei buscar conhecimento, mas não basta só ter conhecimento. O importante é você ter o conhecimento e aplicar ele, que aí é sabedoria. O homem ou a mulher sábia, é aquele que aplica o que ele conhece. Claro que é bom você estudar, conhecer, ser PhD nas escrituras e tudo mais, mas se você não coloca isso em prática ao seu favor, né, com aplicações da melhor forma que você conseguir e puder, de acordo com a sua vida, a sua circunstância, os seus desafios, que é diferente dos outros, assim como o meu. Então nós buscamos o conhecimento pelas escrituras, palavra dos profetas, revelação, e o Senhor então diz, agora é sua vez de agir. Então o Senhor está dizendo aqui, aprende de mim, quer dizer, busca esse conhecimento. Mas qual é a versão, a melhor versão que eu tenho que aprender? É nas fontes seguras. Então aprende de mim, do Senhor. Aí depois ele diz, ouve minhas palavras. Quer dizer, vamos aprender, estudar, nos banquetear com as escrituras e ouvir, quer dizer, com o coração sincero, não com algo, não, isso eu não concordo, não, isso eu não faço desse jeito. É ouvir as minhas palavras. Quer dizer, ouvir as palavras também é estudar as escrituras. E as escrituras, tanto o Velho Testamento, o Novo, o livro de Mórmon, Doutrina e Convênios, Perdem Grande Valor, nós vemos milhares de exemplos e consequências, exemplos de ações e consequências. Pessoas que ouviram e aplicaram da maneira correta e pessoas que ouviram e não aplicaram da maneira correta. Então talvez muitas coisas nós podemos evitar. Sofrer como todas essas experiências registradas nas escrituras nos mostram. Então às vezes hoje muitas pessoas estão na verdade sofrendo de forma idêntica ao que os nefitas, ao que os lamanitas, aos que alguns pioneiros, os grandes homens e mulheres do Velho Testamento, Novo Testamento sofreram. E por quê? Porque às vezes se a pessoa, vou usar outra vez aqui aproveitando, né, se a pessoa ela estuda lá a vida de Nefe, a vida de Lamã e Lemuel, aí ela vai ter uma escolha, eu quero ser como Nefe, eu quero ser, até tem um hino, ou que a gente às vezes fala, eu quero ser como Nefe. Às vezes nós queremos ser como Nefe, mas nós agimos ou nós pagamos o preço para ser como Nefe, ou às vezes nós estamos sendo como Lamã e Lemuel nas ações. O desejo é uma coisa, agora a ação é totalmente, é o que vai mostrar e fazer a diferença. Então, aprende de mim, aprender de Deus, ouvir as palavras dele, e depois aí ele diz o verbo também de ação. Anda na mansidão do meu espírito, quer dizer, age, tome a decisão, a melhor decisão, o melhor caminho que você puder, que você conhecer. Por isso que o cuidado que nós temos que ter, às vezes, ao julgar pessoas, né? Porque às vezes é o único conhecimento que uma pessoa tem e ela está fazendo a melhor escolha dentro do conhecimento dela. Por isso que o Evangelho tem que ser levado para o mundo todo, para todas as pessoas. E elas vão ver que existem caminhos muito melhores do que ela até então ela sabia. Mas às vezes ela tomou a melhor decisão e Deus vai abençoar ela. Porque Deus sabe que ela, a única oportunidade que ela teve de ser ensinada, de aprender em tudo, foi até esse ponto. Porque ainda o Evangelho não foi apresentado para ela, ou ela não conhece. Então, até o ponto que a pessoa sabe, se ela faz a melhor escolha, Deus vai estar com ela também. Até ela conhecer coisas melhores, para poder fazer escolhas melhores. Vale lembrar aquela escritura, que acho que é esse princípio também, cabe, né, esse princípio, essa aplicação, da Maria e da Marta, quando o Senhor visitou elas, e a Marta estava fazendo lá a comida para servir ao Senhor, à maneira dela, e Maria se colocou aos pés de Cristo para ouvir, para aprender. E a Marta, então,
ficou incomodada com aquilo. O Senhor até aquele momento não falou nada nem para Marta nem para Maria. Se Marta estava fazendo a menor parte ou a maior parte, assim com a Maria. Na verdade, o Senhor ensinou o princípio mais elevado quando Marta julgou Maria, porque aí a Marta diz lá que ela foi para o Senhor e falou: Senhor, não se te dá que Maria venha me ajudar aqui, depois nós duas vamos ouvi-lo, né? Aí então o Senhor ensinou o princípio maior para Marta. Aí ele diz: Marta, Marta, estás afatigada. Maria escolheu a melhor parte. Quer dizer, então, era importante o que ela estava fazendo? Para ela era. Mas ela aprendeu o princípio maior. Até onde ela sabia, para ela era o mais importante naquele momento, fazer uma comida e servir para o Senhor. Mas nós vemos lá, por exemplo, naquela história da mulher do poço, né, que o Senhor falou que o alimento dele era fazer a vontade de Deus. Então, é lógico que ele precisava comer também e tudo, mas não era o mais importante naquele momento. E embora o Senhor não desprezou o que Marta estava dizendo, ele não falou: você está fazendo coisa errada, você está pecando, não falou nada, apenas ele disse: olha, você escolheu a parte boa e Maria está escolhendo a parte melhor, não é? Ou se ela tivesse já no nível melhor, a Maria estaria no nível excelente. E se a Marta tivesse no nível excelente, a Maria estava já no nível celestial. Então, hoje nós temos escolha como membros da igreja, que já fizemos convênios batismais, temos convênios maiores também, que hoje para nós não cabe mais eu escolho ir para o lado do bem ou para o lado do mal. A nossa escolha hoje é do bom para o melhor, do melhor para o excelente, do excelente para o eterno. Essa é a visão, por isso que mudanças acontecem e vamos melhorando. Nós falamos na aula, algumas aulas anteriores, sobre o nosso estilo pessoal. Eu não vou perder o meu estilo pessoal, eu só vou melhorar ele. Se eu escolher me alinhar com a vontade de Deus, se eu permitir que a vontade de Deus prevaleça. E aí então, quando ele diz os 3 verbos de ação, que é o que eu considero ser, que é a minha parte, o Senhor está dizendo: ó, se você aprender de mim, se você ouvir minhas palavras, se você andar na mansidão ou agir e buscar fazer um melhor com a ação, aí vem o último verbo, que é uma promessa, que aí é o então. Então, se você aprender, ouvir e andar, aí o Senhor diz: então terás a paz em mim. E hoje, quem não quer ter paz com Deus, né? Então, o Senhor aqui, eu gosto desse versículo, doutrina comum, exatamente por causa disso, porque lembra que num versículo só, às vezes um versículo só não ensina toda a verdade, nós temos que, mas às vezes num versículo só nós podemos encontrar muitos princípios aplicáveis, como esse, seção 19 e 23. Em um versículo só, quantas coisas nós poderíamos aqui aprender, descobrir como aplicar, né? Então, nessa parte de Salomão, ele recebeu uma experiência valiosa, né? Se nós olharmos aqui, essa experiência que ele pôde ter e exercitar a sua sabedoria. Então, aqui no versículo 7 diz então: agora, pois, ó Senhor meu Deus, tu fizeste teu servo reinar em lugar de Davi, meu pai, e sou ainda menino pequeno. Então, o próprio Salomão, ele disse aqui, né? Eu sou um menino pequeno ainda. Não tenho tanto entendimento. Vamos lembrar que ele tinha 20 anos de idade. Aí ele diz: nem sei sair nem entrar. E o teu servo está no meio do teu povo que elegeste. Povo grande que nem se pode contar, nem numerar pela sua multidão. E aí então talvez nenhuma outra pessoa haja recebido um dom maior de sabedoria. O Senhor ordenou-lhe que guardasse seus mandamentos e estatutos, para que se prolongasse os seus dias como rei. Então, lá no versículo 9, ele diz: a teu servo, pois, dá um coração compreensível para julgar teu povo. Então, olha só os atributos que ele pediu. Ele pediu um coração compreensivo, paciente, né? Para julgar o povo. Depois ele pediu para que prudentemente, que eu tenha prudência de discernir entre o bem e o mal.
que eu possa conseguir visualizar isso rapidamente para poder tomar as decisões. Porque quem poderia julgar este teu tão grande povo? E olha só como ele colocou as palavras aqui. E ele falou assim, como alguém poderia julgar o teu povo? Então, você é o Deus deles, meu. E quem é que pode julgar eles? Ele é o seu povo. Então me dá sabedoria, porque a tua sabedoria eu vou fazer a tua vontade. Se eu tiver essa visão, essa compreensão para julgar o povo, se eu tiver essa, na verdade, sensibilidade, prudência de discernir rapidamente o bem e o mal, eu vou julgar em conexão com a tua vontade. Então, praticamente, essas foram as palavras que ele... Então, vamos lembrar aqui, então, alguns atributos especiais que ele pediu. Coração compreensivo, prudência e discernimento. Então vale lembrar que isso é uma coisa muito importante nós termos na nossa mente e no nosso coração. Que nós possamos desenvolver ainda mais esses atributos. Coração compreensivo, na minha visão, coração compreensivo é nós entendermos, por isso que as Escrituras nos ensinam, e Cristo foi o maior exemplo disso, nesse padrão como exemplo, né? E ensinando que é assim que deve ser, não julgar as pessoas, mas julgar o comportamento, a atitude da pessoa. Parece ser a mesma coisa, mas não é. Vamos lembrar e notar talvez muitas pessoas que às vezes ficaram por tanto tempo inativas na igreja, talvez pessoas que cometeram alguns erros, talvez pessoas que já passaram por conselhos de membro, e às vezes algumas coisas na vida ela está começando a desejar novamente ter a mesma sensibilidade, sentir aquele espírito que da primeira vez ela sentiu quando ela foi batizada, quando ela estava firme dentro do Evangelho, vivendo o Evangelho, principalmente no lar, e aos poucos foi se perdendo isso. Então uma coisa que, um bom exemplo disso, por exemplo, é muitos missionários, às vezes de tempo integral na missão, o elder, o missionário, ele serve por 24 meses e a sister por 18 meses, na regra atual. E eles são treinados durante 1 ano e meio ou 2 anos para os elders, alguns padrões elevados. Levantar cedo, fazer estudo individual, fazer estudo com o companheiro. Como nós podíamos, por exemplo, usando de compreensão, como que poderia, na verdade, fazer uma conexão? Bom, o que isso tem a ver com a vida depois da missão? Ele aprendeu a fazer o estudo pessoal das Escrituras, ele aprendeu a fazer o estudo companheirismo, e depois, quando ele volta da missão, ele vai estar com a família dele, que são os companheiros, ou se ele se casar, ele vai ter a sua companheira, ou ela vai ter o seu companheiro, e é um padrão para ser continuado. A sabedoria está aí. Não adianta ter conhecimento. Servi 2 anos e eu fazia isso todo dia, mas volta da missão e para. Volta da missão, esquece de que durante 2 anos ou 1 ano e meio ensinou as pessoas, fez promessa, mostrou o melhor caminho de viver o Evangelho e de requisitar e obter as bênçãos. E aí quando volta da missão, o jovem, o rapaz ou a moça, alguns às vezes esquecem de usar isso para o seu próprio benefício. Quer dizer, ele foi treinado, fez isso durante o período todo da missão, e quando volta da missão, e claro, eu sei, às vezes tem alguns que têm grandes desafios quando retornam da missão, de ordem familiar, às vezes de ordem profissional e outras coisas, mas ele aprendeu ele foi treinado, ele praticou, e aí volta e às vezes por alguma razão não dá continuidade, não persevera naquilo.
É como ler as escrituras. Alguns leem a escritura de capa a capa, pronto, e nunca mais pega na escritura. E não é assim, tem que ser diariamente, constantemente. Assim é quando volta da missão, tem que ser constante. Agora eu não tenho mais meu companheiro, minha companheira, agora eu tenho minha família. E se a minha família não faz a reunião familiar, o estudo do Vem e Segue, eu posso ajudar. Olha, vamos fazer, eu vou fazer, vamos fazer. E procurar incentivar. Ou se a família faz, vai participar, já está lá os seus companheiros. E quando se casar, vai constituir isso, que isso é um bom legado, né? Aí vai deixar isso com os filhos, e os filhos para os netos. Então isso, essa que é a beleza, né, de viver o Evangelho. E aí então no 9 ele pediu um coração compreensível, prudência. Prudência também, como nós falamos em algumas aulas anteriores, como estudar a Bíblia e com prudência, entendendo o contexto, né? Às vezes nós lemos alguns versículos, tem pessoas hoje, por exemplo, que estão inativas na igreja por causa de versículos das Escrituras que às vezes eles julgam, a igreja não faz isso, ou a igreja não faz desse jeito. Mas precisa ter um entendimento se aquilo é daquele jeito realmente. E que nós possamos realmente ter essa prudência, né? Para poder entender as Escrituras e ter a visão real do que é a doutrina daquela Escritura, para não cairmos em erro, né? E ter o discernimento. Então vamos lembrar que o presidente Pedro, lá em 2 Pedro, ele ensinou que haveriam homens que iriam distorcer a verdade, né? E é isso que nós estamos vendo hoje. Quantas verdades diferentes nós temos sobre o mesmo Deus. Algumas pessoas às vezes dizem, não, são todas e falam sobre Deus. Ok, mas nós temos que falar, é um Deus só. Esse Deus, ele aceita todas essas visões que são diferentes, ações diferentes. Não dá para acreditar dessa forma. Então nós temos que buscar entender as Escrituras e aí identificar qual é ou onde se aplica tudo isso. Por isso que a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, ela realmente é completa. E vamos lembrar também, isso cabe também ao próprio presidente Pedro, quando o próprio Senhor falou para ele, ele disse para Pedro, né, sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. E muitas das vezes, por causa da palavra pedra e Pedro, e às vezes identifica e fala sobre Pedro eu vou edificar a minha igreja. E o Senhor não falou isso. Não é sobre o homem Pedro. A pedra que ele falou que ia edificar é revelação contínua. Porque Pedro ia morrer um dia e outro profeta seria chamado, como é hoje. Nós temos um profeta vivo, quando ele morre, outro profeta é chamado. Mas a revelação de Deus para o profeta continua, é contínua. Então aquela pedra, e quando o Senhor diz a pedra que foi rejeitada pelos... é porque eles rejeitam a revelação. Eles rejeitam, né, a pessoa que representa Deus também. Mas o Senhor não edificou a sua igreja sobre o homem. Ele edificou a igreja sobre um princípio que nós hoje sabemos que é revelação pessoal. Ou revelação para quem tem que receber e que foi chamado para dirigir o reino de Deus aqui na terra. Então, essas chaves, né, ou esse direito, Deus falou, é sobre isso que eu vou estabelecer a igreja. Então, a revelação continua. Não é porque o profeta morreu que acabou. A não ser houve o tempo da apostasia, quando todos os apóstolos foram mortos e por causa da grande iniquidade posterior, o Senhor retirou a verdade da terra, ou seja, a sua autoridade. Ainda tinha membros da igreja que viviam o evangelho, os mandamentos, mas a autoridade para agir, para presidir, já não tinha por um tempo. Por isso a importância da restauração da igreja. E aí quando a igreja foi restaurada, ela foi restaurada da mesma forma na época primitiva de Cristo, quando ele chamou 12 apóstolos e organizou a sua igreja. Então hoje
a igreja de Jesus Cristo dos seus últimos dias também, ela tem um profeta e 12 apóstolos. E da mesma forma e origem que Cristo. Então, para que nós possamos lembrar, um coração compreensível, prudência e discernimento. E aí vamos ter a maior facilidade de fazer uma aplicação de julgamento, mas um julgamento intermediário, não um julgamento final. E vamos ver a experiência. Lembra que o rei Salomão pediu para o Senhor sabedoria. Ele pediu para o Senhor um coração compreensível, prudência e discernimento. E o Senhor deu. Só que o Senhor deu isso através de experiências. E logo ele teve uma experiência aqui. Vamos ver lá no versículo 16 de 1 Reis 3. Aí aconteceu uma situação que isso que o rei Salomão pediu, coração compreensível, prudência e discernimento, ele recebeu. Mas a experiência ia fazer com que ele exercitasse isso. Porque mesmo que alguém peça, por exemplo, sabedoria para Deus, Deus fala, tá bom, vou te dar. Mas o que você vai fazer para obter sabedoria? Você tem que começar a estudar a Escritura. Aí o Senhor vai te auxiliar, inspirar, através do papel do Espírito Santo, vai nos ajudar a ter o entendimento real do que é o que o Senhor quer dizer com aquelas Escrituras. Aí a experiência foi essa, no versículo 16. Então vieram 2 mulheres prostitutas ao rei e se puseram perante ele. E disse-lhe uma das mulheres, ah, senhor meu, eu e esta mulher moramos numa casa, e dei à luz morando com ela naquela casa. Então as duas moravam na mesma casa e ela deu à luz, ganhou uma criança. E a outra mulher também tinha um filho. E sucedeu que ao 3º dia, depois do meu parto, também essa mulher deu à luz. Então ela também deu à luz, depois de 3 dias que ela deu. Aqui nós não sabemos quem é que está falando, quem é quem aqui. Está falando 2 mulheres, não está dizendo o nome delas. E aí ela está contando, uma delas está contando, estávamos juntas, estranho nenhum estava conosco na casa, senão nós 2 naquela casa. Está falando, não tinha ninguém na nossa casa. E aí o que aconteceu? E de noite morreu o filho dessa mulher, porquanto se deitara sobre ele. Então ela estava contando para o rei, olha, ela dormiu a criança do lado e ela se deitou em cima da criança, e a criança talvez ficou sem ar lá e tudo, e morreu. E aí diz, e levantou-se à meia-noite e me tirou meu filho. E aí aquela mulher, ela diz, ó, ela matou o filho dela sem querer, porque ela deitou em cima dele, mas ela levantou de noite, eu estava dormindo, então ela pegou o meu filho, tirou meu filho do meu lado, enquanto dormia a tua serva, e o deitou no seu seio, e deitou o seu filho morto no meu lado. Então ela pegou o filho dela morto, colocou do lado dela e pegou o filho vivo para ela. No 21 diz, e levantando-me eu pela manhã para dar de mamar a meu filho, eis que estava morto. Mas, atentando pela manhã para ele, eis que não era meu filho, que eu havia dado à luz. Então a mãe que deu à luz, ela conhece, ela sabe, ela deu à luz, viu? E naquela época a mulher não tinha aqui hospital, faixinha no pulso, no pé. Ela teve o filho e já ficou com o filho lá do lado dela. Então ela sabe a fisionomia. A mãe sabe, mãe é mãe. E aí diz no 22, então disse a outra mulher, então quando ela contou a história para o rei, a outra mulher, para se defender, disse o seguinte, não, mas o vivo é meu filho, e o teu filho é o morto. Então ela falou, não, o seu filho é o morto, o meu é o vivo. Porém, esta disse, não, por certo, o morto é teu filho, e meu filho o vivo. Assim falaram perante o rei. E as duas começaram a falar, não, o filho morto é teu, não é meu. Jogar uma para a outra. Então, o rei Salomão, ouvindo a situação, lembra lá o que ele pediu? Coração compreensível, prudência e discernimento. E aí então ele teve a experiência e agora ele tinha que usar disso, desse atributo que ele pediu para Deus. Então disse o rei, uma diz, este que vive é meu filho e teu filho morto. E a outra diz, não, por certo o morto é teu filho e meu filho vivo. Então o rei falou, olha,
eu vou acreditar nas duas. Agora, quem é que está falando a verdade? De verdade. Porque uma diz que o morto é da outra, né? E o vivo é dela. Aí o rei disse assim, então, traze-me uma espada. E trouxeram uma espada diante do rei. E aí levaram a espada para o rei, e o rei então disse, divide em duas partes o menino vivo, e dai metade a uma e metade a outra. E a criança estava lá, né, deitada lá no cestinho, não sabia de nada que estava acontecendo, né? As duas lá disputando a criança. E aí o rei mandou vir a espada e falou, ó, corta essa criança no meio, dá metade para cada uma e acabou a briga. As duas vão embora felizes, né? De certo modo. Mas aí o que aconteceu no versículo 26? Mas a mulher cujo filho era o vivo falou ao rei. Então a mãe, que sabia que era o filho dela, ela sabia, e como o rei determinou, ia ser cumprido. Então ela disse para o rei o seguinte, e disse, ah, Senhor meu, dai-lhe um menino vivo e de modo nenhum o mateis. Então ela falou, não, pode, então dá o filho para ela, mas não mata ele, por favor. Mas aqui no versículo 26, se vocês notarem, tem um entre parênteses, que o que levou ela a dizer isso para o rei? Porque as suas entranhas se lhe enterneceram por seu filho. E ela era mãe, então ela falou, não, se é para matar meu filho por causa disso, porque não tem como saber a verdade, eu sei que eu estou falando a verdade e ela não, mas o rei não tem como saber disso, né? Então ele tomou uma decisão, vamos dizer, justa e drástica, mas justa, e ele disse, bom, então dá metade para cada um, ninguém briga. Mas com certeza a sabedoria de Salomão fez disso porque ele sabia que uma delas ia ter que se comover. E aí aconteceu que essa se comoveu e falou, ah, Senhor meu, dá-lhe o menino vivo, e de modo nenhum mateis. Porém, a outra dizia, nem teu nem meu, ou seja, antes divide. A outra estava a favor, não, então divide ele, nem meu e nem seu. Então, dá para imaginar, né? Tipo de mulher e de pessoa que era essa, né? Talvez ela poderia até dizer, não, vamos fazer assim, ó, nós duas vamos ser mãe dele, vamos cuidar, não sei. Mas ela simplesmente deu uma resposta que a decisão ficou muito fácil, né? Depois da sabedoria e o discernimento do rei Salomão. Nem teu nem meu, seja, antes divido. Então o rei, naquele momento, disse, dai à primeira um menino vivo, e de maneira nenhuma o mateis, porque esta é sua mãe. Não sabemos exatamente, nós podemos pensar que, bom, essa foi a que se comoveu. Talvez alguns até poderiam ir mais ao extremo e dizer assim, bom, ela fez uma jogada aqui muito sábia. Talvez ela não fosse a mãe real, né, biológica, vamos dizer assim, mas ela falou, olha, eu vou me dar aqui uma de... Eu vou falar, tá bom, então deixa com a outra, não é meu mesmo, né? E vamos ver se muda alguma coisa. Não, então nós não sabemos, eu estou fazendo aqui conjecturas, né? Mas aí nós vamos perguntar, bom, então como que o rei poderia ser sábio tomar uma decisão dessa? Embora aqui dá-se a entender que essa era a mãe verdadeira, porque ela teve essa comoção de mãe, e falou, não, então tudo bem, se for para matar, pode deixar ela com ela. E aí o rei tomou a decisão e bom, então dá o filho para a primeira, que falou aqui, né, e não mata ele. Então, se ela era a mãe ou não verdadeira, né, embora a gente pode conjecturar aqui, mas ela teve uma bênção por merecimento. Ela foi muito mais amorosa no sentido de até abrir mão do filho para que não fosse morto. E sabiamente, com coração compreensivo, com prudência e discernimento, então Salomão tomou a decisão. Não, então o filho é seu. E aí tinha várias pessoas vendo aquela situação, o rei tomando a decisão. Então imagine talvez aquelas pessoas falando, nossa, mas o rei mandou matar, dividir a criança em dois, que
Eu não sei se havia oportunidade de alguém se pronunciar e falar, olha, mas por que não faz diferente? Mas aí todos ouviram a decisão do rei, e o rei quando fala é lei, ponto. E aí quando ele então tomou a decisão, não, então dá o filho para a primeira que falou, e diz, e todo Israel ouviu o juízo que julgara o rei, e temeu ao rei, porque viram que havia nele a sabedoria de Deus, para fazer justiça. Então aí o povo viu que a decisão dele foi, na verdade, sábia. Talvez muitos pensaram assim, bom, quando ele disse para dividir a criança em dois e dar metade para cada uma, era uma forma de ele identificar a mãe verdadeira, e foi o que aconteceu. Aí a mãe verdadeira apareceu, e ela falou, não, se for para matar, pode deixa com a outra que está tudo bem. Então, coração compreensivo que ele pediu, prudência e discernimento, e Deus deu, através de uma experiência. É diferente conosco? Não. Às vezes nós pedimos para o Senhor, Senhor, me dá mais conhecimento, me dá mais sabedoria, me dá paciência, me dá... E o Senhor vai proporcionar situações, experiências para nós desenvolvermos aquilo. E claro que Ele vai nos ajudar. Se nós tivermos, e o Senhor sabe que o nosso coração está disposto a desenvolver aquele atributo, melhorar esse atributo, melhorar talvez o estilo pessoal, o Senhor vai nos ajudar. E às vezes aquela experiência é para nós provarmos a Deus que eu estou disposto. Como o rei Salomão pediu sabedoria, o Senhor falou, tá bom. Aí deu uma situação para ele, e ele mostrou para Deus que ele estava disposto a ser sábio. E o Senhor o inspirou a fazer daquela forma, com certeza, para ele poder identificar e descobrir quem era a mãe verdadeira. Ou por merecimento, ou porque ela realmente era a mãe biológica. Porque ainda assim, o contexto da Escritura não é claro com isso. Mas nós podemos entender a grande sabedoria de Deus nesse momento. Então, eu espero que nós possamos ter aprendido. E para encerrar, eu gostaria apenas de usar uma pequena historinha que conta-se que durante uma epidemia de cólera numa cidade grande, um cientista provou por meio de experiências químicas e por testes microscópicos para sua própria satisfação que o abastecimento de água estava infectado e que por este meio se estava propagando a peste. Proclamou o fato por toda a cidade e advertiu a todos que não utilizassem da água sem fervê-la. Então era um cientista e ele avisou, olha, não pode tomar água sem ferver. Muitos habitantes, apesar de não poderem compreender seus métodos de investigação, e muito menos repeti-los eles próprios, tiveram fé em suas palavras de admoestação, e obedeceram às suas instruções, e se livraram da morte. Então, apesar de eles não poderem dizer ao contrário, né? Ou dizer, mas será que isso é isso mesmo, vai dar certo? Mas eles foram obedientes, e eles foram beneficiados, porque seguiram aquelas instruções. Então tiveram fé em suas palavras de demonstração e obedeceram às suas instruções e se livraram da morte, a qual sucumbiram seus vizinhos descuidados e incrédulos. Sua fé teve poder para salvá-los. Essa história que eu estou contando está no livro Regras de Fé, página 97. Quem quiser ler depois. E aí diz lá, né, continuando para encerrar, quanto ao cientista, a verdade pela qual se haviam salvo tantas vidas era para ele uma questão de conhecimento. Ele havia efetivamente percebido, por meio do microscópio, provas da existência de micróbios mortíferos na água. Havia demonstrado sua virulência e sabia do que falava, porque ele era um cientista, ele estudou para isso, para identificar e tudo mais. Então até aí ele tinha o conhecimento. Por isso a importância de ter. Qual é a diferença do conhecimento para, na verdade, sabedoria? Então, o cientista tinha conhecimento. E por causa desse conhecimento, ele salvou muitas pessoas. Embora aquelas pessoas não tinham o mesmo conhecimento que ele, mas aceitaram, né, pela fé, de que o que ele estava falando era uma pessoa que sabia o que estava falando, e eles foram salvos por isso. E o cientista, então, tinha esse conhecimento. Mas, olha só o que aconteceu. Não obstante, no momento de descuido, bebeu água que não havia sido fervida e pouco depois morreu, vítima da peste. Então o cientista, por um descuido,
ele bebeu água que estava contaminada e acabou morrendo. O seu conhecimento não o salvou. Apesar de ser convincente, não obstante, outros que só dependiam da confiança ou fé que tinham na verdade que ele havia proclamado, escaparam da destruição iminente. O cientista tinha conhecimento, porém, ele foi prudente? Conhecimento é para a sabedoria o que crença é para a fé. Um princípio abstrato, o outro uma aplicação viva. A mera posse de conhecimento não constitui sabedoria, mas sim o seu uso adequado. Então, as duas precisam ter conexão. Conhecer e aplicar, que é a sabedoria. Que possamos buscar conhecimento e colocar em prática o que podemos ou que conseguimos aprender. E linha sobre linha vamos aprendendo e vamos aplicando. Conhecimento e sabedoria precisam andar juntas. Ter só conhecimento não salva, mas ter o conhecimento na visão de Deus e usá-lo ou aplicá-lo é o que vai nos salvar. Espero que nós possamos ter aprendido e que possamos usá-lo da melhor forma possível. Muito obrigado e até a próxima aula.